Rangers! Tudo bem com vocês? Eu tô um pouco sumida daqui, né? Mas eu resolvi voltar. Porque no episódio de hoje eu quero contar pra vocês qual que é o desfecho ou as consequências daquela história de amor que o meu amigo, o Ranger Rodrigo, contou aqui pra vocês. Que é a história do Schistosoma mansoni. Que é aquele eumínto, né? Traumatóide. De viver amorosamente um par romântico lá nas veias mesentéricas. Pois bem, mas isso tem algumas consequências potencialmente sérias para o indivíduo e que provavelmente você já ouviu falar ou já viu, né? Então vem comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Por que que isso acontece? É hora de morfar. Muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre essa manifestação aqui, que é essa barriga d'água em decorrência da esquistossomose. Por que será, né? O que tem a ver esquistossomose com o desenvolvimento dessa manifestação clínica aqui, né? Barriga d'água. Então, conforme o Rodrigo falou para vocês no vídeo anterior aí, o Schistosoma mansoni, né, o macho e a fêmea vive aqui dentro, ó, conforme eu tô mostrando aqui na figurinha, a fêmea vive dentro do macho, eles gostam, né, de ficar lá nas veias mesentéricas, eles amadurecem e copulam lá. E dessa copulação eu vou ter a oviposição, a geração desses filhinhos, dessa prole. E esses filhinhos, esses ovos, vão para as fezes para continuar o ciclo, né, normalmente, ou esses ovos também passam para o fígado pela veia porta. Então, esses ovos, eles podem chegar ao parênquima hepático, e aí isso sim é que será responsável pelo que a gente chama de barriga d'água. Por que tem esse nome, né, de barriga d'água? O que tem a ver a água com a presença dos ovos aqui? É porque justamente eu vou ter o desenvolvimento de uma hipertensão portal em decorrência, né, desses ovos, da presença desses ovos no parênquima. Mas, né, como que eu teria uma hipertensão, um aumento da pressão aí nesse local, aumento da pressão do sangue aí nesse local do sistema porta, em decorrência da presença dos ovos? É porque, gente, como tudo na vida, né, a imunologia, ela tem um papel importante. Então, tem sim o dedinho dela aí, gerando, infelizmente, essa manifestação clínica, que é essa barriga d'água, certo? Que na verdade é um edema, ou também chamado de ascite, ok? Então, por que isso acontece? É porque a presença aqui dos ovos no parênquima hepático gera uma reação inflamatória a esse ovo, ou seja, o sistema imune entende que ele precisa eliminar esse agente agressor. Porém, essa resposta inflamatória que é ativada aqui é uma resposta inflamatória especializada, diferente do que a gente está observando, que é chamada de inflamação ou reação inflamatória granulomatosa. É a formação de um granuloma ao redor desse ovo. Ou seja, as células imunes entendem que elas precisam encarcerar esse agente infeccioso, formar como se fosse um muro mesmo. Então, observem aqui na figurinha, ó, que eu tenho o ovo no centro e ao redor eu tenho várias células, e essas células elas estão também agrupadas em camadas, ok? E aí isso é que caracteriza, né, esse ovo, o que caracteriza esse granuloma, né, essa reação granulomatosa. Mas que células seriam essas? Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Então a gente tem principalmente, né, eu posso encontrar neutrófilos, posso encontrar eosinófilos, mas a presença do euminto aqui, no caso do ovo, do xistossoma, ativa ou induz uma resposta imune que a gente chama de resposta imune do tipo TH2, que é uma resposta imune adaptativa, né? T helper 2. E essa resposta imune TH2 é uma resposta imune muito caracterizada pela produção de algumas citocinas, que são A4, A13 e A10, e essas citocinas, elas se associam com defesa para eumintos, como é o caso, e também
também com a ativação e produção de muita fibrose, né? De indução de fibrose. O que é a fibrose? É a deposição de tecido conjuntivo em excesso em um determinado local que não tinha esse conjuntivo, como é o caso do fígado, em decorrência aí de um estímulo crônico, né? Que é o caso do ovo do xistossoma. Ele não vai sendo eliminado assim do noite pro dia. Então, isso é uma inflamação crônica, ok? E daí eu vou ter a deposição, né, de grande quantidade aí de tecido conjuntivo, principalmente induzido aqui pelos macrófagos. Os macrófagos, nesse tipo de resposta imune, vão adquirir um perfil que a gente chama de M2, que é alternativamente ativado, e vão contribuir muito para isso. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a deposição de tecido conjuntivo, olha só, aqui ao redor, né, desses vasos sanguíneos. A gente sabe que o fígado é um órgão altamente vascularizado, como também a Jalce já comentou aqui em uma outra videoaula. E essa deposição de tecido conjuntivo aqui ao redor desses vasos vai dificultar o fluxo sanguíneo, porque imagina, é como se eu tivesse um vaso, né, um cano, digamos assim, com água, e eu colocasse um elástico ao redor dele. Se eu coloco um elástico ao redor, eu tenho dificuldade com que esse sangue passe aí dentro desse vaso, porque ele está apertado ali, certo? Então, imagine isso ao redor de todos os locais onde eu tiver um ovo de xistossoma. Eu vou ter o desenvolvimento de uma fibrose, que a gente chama de fibrose periportal, que é isso daqui que a gente está vendo, ó. Aqui na fotomicrografia, eu tenho um ovo do xistossoma, eu tenho uma resposta inflamatória granulomatosa ao redor dele, tá vendo? Esse monte de pontinho roxinho, que são células imunes. E eu tenho um pouco de um tecido rosa e algumas fibras aqui. Então, eu já tô começando a ter deposição de tecido conjuntivo. Com o passar do tempo, esse ovo ele vai ser eliminado mesmo e eu vou ter apenas uma fibrose nesse local. Que é isso daqui, ó, pessoal. Então, aqui eu tenho duas. Mas que porra é essa, hein? Dois intrahepáticos aqui da veia porta. E essa fibrose, ela adquire um aspecto que foi dito, né, como um aspecto em haste de cachimbo, por lembrar um cachimbo, ou mesmo pode se apresentar em fibrose de forma estrelada, tá? E veja que ela é multifocal, né? Não é no fígado como um todo, eu tenho aqui ao redor desses ramos intrahepáticos, que é justamente o local onde há a oviposição, onde há a oviposição não, onde esses ovos eles se localizam. O fígado ainda pode adquirir esse aspecto macroscópico aqui, essas nodulações grosseiras, tá bom? Que é característica aí da esquistossomose. E tudo isso em decorrência de uma resposta inflamatória, né? De uma resposta imune que induz a deposição desse conjuntivo por conta da presença aí desse ovo, né? Do xistossoma, que vai, por sua vez, envolver esses vasos e, consequentemente, causar, né? Apertar esse fígado. Certo? E aí eu posso ter consequências, né, em decorrência disso, dessa fibrose, posso ter o desenvolvimento de varizes esofágicas, porque como o sangue encontra dificuldade para passar aí dentro, então eu vou ter a geração de uma hipertensão porta. Essa hipertensão porta faz com que o sangue que está aqui dentro comece a sair para fora, vá para o parênquima, inclusive para essa região abdominal, e gere o quadro de ascite, que é isso daqui que a gente vê nos indivíduos, certo? Então, por que o indivíduo fica barrigudo assim, fica com essa barriga d'água, né? Esse menino que a gente vê criança fala, tá cheio de verme, tá com a barriga cheia de verme e tal. O que de fato causa a famosa barriga de cerveja? Não, na verdade, isso daqui é um acúmulo de líquido, é uma ascite. A gente, mais especificamente, é um transudato em decorrência de um aumento aí da pressão nessa região porta, certo? Espero que tenha sido válido para você, que você tenha conseguido associar essas informações. E lembre-se, se a base é sólida, quem define o topo é você. Tchau, tchau!